Minhas irmãs, meus irmãos, eu jamais seria um bom repórter. Não haveria a menor possibilidade. Diz que o bom repórter é aquele que cava notícia ruim ou que fareja notícia ruim. Existe uma lógica meio troncha na imprensa brasileira de que o avião que chega não é notícia, notícia é o avião que cai. Eu prefiro o avião que chega. Eu estive em Amarante e vi o casarão do Odilon Nunes, literalmente às traças. Fiquei muito triste, fiz uma matéria contundente, peguei uma pancada de um fulano lá de Amarante que entendeu que eu fui lá falar mal da cidade e agora está o resultado. Vejam essa matéria que eu fiz com o embaixador, o casarão está simplesmente pronto para servir aquela comunidade. Confiram. Minhas irmãs, meus irmãos, já se disse com muita propriedade que a cidade é o povo. E Amarante hoje tem boas razões para festejar. Nós estamos aqui na reinauguração do espaço Odilon Nunes, o historiador que deu início rigorosamente às pesquisas historiográficas do Piauí. E no casarão do mestre Odilon, que hoje abriga um espaço cultural, a cidade se reencontra. É para lá conhecer as instalações, conhecer a beleza desse espaço que honra e dignifica a cultura do Piauí. É para lá que vamos agora. Embaixador, aqui é um pequeno museu. Mas eu queria que você começasse mostrando para o pessoal de casa o teto, o telhado da casa. O telhado é simplesmente fantástico. Olha, são caibros de carnaúba, as ripas também são de carnaúba, que era madeira utilizada no século XIX, quando o casarão foi construído. Era o tipo de madeira que se usava. As telhas, evidentemente, foram substituídas, não são mais originais, mas o piso conserva, mostra o piso, por favor. O piso conserva parte do que era efetivamente a construção original. Bom, nesse museu aqui, nesse pequeno museu, nós temos algumas coisas. Vamos começar com algumas coisas mais preciosas. Olha, um fuso, na verdade, uma máquina de fiar algodão, toda ela construída artesanalmente e cumpria perfeitamente bem a sua função. As pessoas utilizavam essa rústica indumentária para fiar o algodão, que depois se transformaria em redes e até em roupas. Essa era anterior àquela. Essa é para descaroçar o algodão. Depois de passar pelo processo de eliminação das sementes, o algodão era levado para lá. Tem algumas coisas bem bonitas aqui. Dobradiças, fechaduras, velhas máquinas de costura de uma época em que tudo era tão difícil. Essas máquinas vinham da Inglaterra ou da Alemanha. E tem aqui uma bela foto, belíssima foto, que dá para você entender o porquê da fama de Amarante ser uma cidade com tanta tradição, com tanta riqueza. Por favor, Franquinaldo, mostre isso aqui. Essa telha tem aproximadamente meio metro de comprimento, aproximadamente, por 30 centímetros de largura. Você construía uma casa pequena com um número bem pequeno de telhas. Existe a lenda de que essas telhas eram feitas na coxa dos escravos, o que não é provável, porque era um trabalho que exigia muita habilidade. Olha os potes aqui, vasilhas de época, isso feito de barro aqui na região, não se usava torno, isso era feito manualmente. E aqui tem uma coisa já bem moderna nesse museu. Olha isso aqui. Você que está em casa, que é mais jovem, não tem nenhuma ideia o que seja isso. Isso é um famoso filtro de pedra. Se colocava a água aqui e ela ia pingando, gotejando no pote.
aqui embaixo. É uma peça que poucas pessoas tinham numa época em que se tirava a água do rio e se bebia usando apenas um coador. Aqui, instrumentos utilizados por Nazi Castro, quando parteira. Dona Nazi, que depois se fez historiadora, foi parteira e utilizava essas ferramentas que vocês estão vendo aí para realizar os partos, sabe Deus com que dificuldades. Olha a modernidade, olha o design dessa cadeira. Essa cadeira é muito antiga. E vejam que hoje os construtores mais sofisticados estão utilizando exatamente esse tipo de construção. Essa aqui é cadeira de madeira, início do século XIX. Vejam, é uma cadeira muito, muito antiga. É original. Daqui é um dormitório. Dormitório de melhor colocação, destinava-se ao casal senhor da casa, enquanto os secundários acolhiam os demais membros da família. Ou seja, esse aqui era um espaço nobre. Esses baús são preciosos, revestido de couro. Aqui se guardavam objetos preciosos. Dinheiro não. O dinheiro tinha outros lugares dele. Mas aqui se guardavam roupas finas, roupa de festa e tal. Bom, e para o pessoal mais novo, por favor, embaixador, o nome dessa peça estranha que você está vendo aí é urinol ou pinico. Ninguém poderia passar sem isso, já que as casas não tinham banheiro na parte externa, o banheiro era fora, então isso era indispensável. Evidentemente havia escravos para cuidar da limpeza disso. Aqui, vejam, nós temos balanças, nós temos os pesos que eram utilizados para pesar tanto o gado como a cera da carnaúba, máquina de prensar. Aqui nós temos uma série de objetos. E aqui uma coleção de cédulas. Não temos aqui cédula do período colonial. Essas cédulas já são do período da República, mas aqui nós temos um pouco da história do dinheiro no Brasil. E aqui uma cela, e esta era uma cela de senhoras. A cela de senhoras tinha esses dois arções aqui, e a pessoa sentava-se e colocava uma perna aqui como apoio. É uma cela bastante bonita, feita por um mestre celeiro da época. Esses oratórios não poderiam faltar. Os oratórios faziam parte da história das famílias. Cada família adotava um determinado santo, ou santo padroeiro, São Gonçalo, no caso, o que fosse. O que importa, toda casa de bem tinha o seu santo, que era o protetor do espaço, protetor da casa. Isso aqui é um documento precioso. Cartas de Da Costa e Silva, escritas à sua esposa, Dona Alice Salomão. Boa parte dessas cartas foram escritas em versos. O poeta fazia longas cartas para Dona Alice, utilizando a técnica do decassílabo ou do heptassílabo. E aqui, por favor, objetos que pertenceram ao poeta Da Costa e Silva. Algumas coisas, uma carteira de identidade, algumas comendas que o poeta recebeu, o local do tinteiro, e aqui uma fotografia bastante boa do poeta Da Costa e Silva. Figura mais ilustre da cidade, poeta que projetou o Piauí nacionalmente. Grande vulto da cultura do Piauí. Foi a primeira grande voz da poesia piauiense, e Da Costa projetou a paisagem física e humana do Piauí lá fora. Temos aqui agora uma demonstração de uma dança típica da região. Esse é o Pagode do Mimbó. Fica mais ou menos a 20 quilômetros aqui da sede do município. É uma comunidade quilombola. Então eles fazem questão de manter essa tradição e os efeitos são muito bonitos. Aí, é uma dança típica da região. Eu vou conversar agora
com uma cidadã que tem um papel muito importante na comunidade. Foi a primeira professora da comunidade, a Idelzuíta, ensinou as primeiras letras aos meninos quando não havia escola no Mimbó. Fundamos uma escolinha e, evidentemente, coube a ela o papel de desasnar aquela criançada. Idelzuíta, como é que está a comunidade hoje? Professor, a comunidade de Mimbó hoje está bem desenvolvida, até porque você fez o caminho para que nós chegamos nessa posição hoje, professor Sinésio. Então, se a escola está uma maravilha, e temos pessoas adequadas na sala de aula. A Idelzita hoje está aposentada, eu aposentei em 2009, mas sim, hoje nós temos professor da comunidade, hoje na escola, ensinando todo o direito e dever da comunidade. Falando sobre o racismo, preconceito, que os professores que vieram de fora não falariam sobre o nosso racismo da comunidade, que é a comunidade, como o senhor sabe, sofreu muito preconceito e racismos quando nós saíamos para a cidade. Então, se hoje nós vivemos na escola, falando bastante do racismo e do preconceito, mas a escola está com bom desenvolvimento. Temos a professora Marta, professor Rodrigo, professora Elisete, que é filho da comunidade, então está indo muito bem. A escola hoje está até no 5º ano hoje na comunidade de Mimbó. Bem, eu sinto muito feliz de ter de alguma forma participado da história desse povo. Sucesso para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Ora meu cavaletinho, ora meu cavaletinho, ora meu cavaletinho, bonito cavalo, cavaleiro troféu. Deputado Fábio, alguns artistas criticam Vossa Excelência porque investe demais em patrimônio quando devia investir especificamente em cultura, no entendimento de alguns, mais eventos, mais recursos para as atividades consideradas por eles essenciais. Se acaba de entregar esta casa devidamente requalificada, equipada para funcionamento. Como é que você entende essas críticas, por favor? As críticas, elas sempre são bem-vindas, mas nós usamos o que está na lei. A lei coloca que a Lei Estadual de Incentivo à Cultura coloca que apenas 20% dela fica à disposição da Secretaria de Cultura. Os 80% restante é para os artistas, é para os eventos, e isso é aplicado religiosamente. Nós que estamos à frente da Secretaria identificamos que havia necessidade de se cuidar do patrimônio e não havia, em momento de vacas magras, outra fonte de recursos. Veja, professor, você é responsável também por isso aqui. Quando veio aqui em Amarante, há algum tempo atrás, acho que cerca de 2 anos, identificou a situação precária que estava a casa de Odilon Nunes. E hoje fiz questão de convidá-lo porque testemunha o antes e o depois. E eu estou convencido que nós estamos no caminho certo. Quando nós entregamos uma casa como essa, é um museu, é uma biblioteca, é uma sala para exposição. Onde vamos colocar as exposições dos artistas? Em Amarante já podemos colocar, porque tem uma sala de exposição temporária. Mas também podemos passar filmes aqui no auditório climatizado que entregamos, podemos fazer palestras, você abre um leque de oportunidades. O fazer cultural, resumo da ópera. Acho que hoje aqui é uma noite histórica, e é histórica, porque você veja a quantidade de pessoas, de autoridades, ministros de Estado, da Justiça que veio para cá, que fez questão de receber a sua homenagem nesse espaço de cultura. Então, nós estamos muito felizes. Parabéns, secretário. Eu que agradeço. Sucesso. Minhas irmãs, meus irmãos, o descaso aliou-se ao tempo na tentativa de minimizar a beleza de Amarante. A despeito disso, a cidade permanece bela. O casario, a serra, o rio, e tudo isso nos remete a uma das figuras mais representativas, se não a mais representativa da história dessa cidade, que é o poeta Antônio Francisco da Costa Silva. Então vamos terminar essa matéria com um belíssimo poema dedicado a Amarante. Sob outros céus, da Costa Silva.
Quando a minha saudade os olhos cerra, na grata evocação de um sonho errante, recordo enternecida a minha terra, vendo-a mais linda quanto mais distante. Ao longe um panorama se descerra, sob o límpido céu ao sol radiante, entre os rios, as árvores e a serra, branqueja a casaria de Amarante. Lembro os sítios bucólicos, a ponte, no manso riacho onde brinquei menino, curvado sobre a gruta a ouvir a fonte. A igreja e ouço, meu Deus, a voz do sino, como a repercutir no amplo horizonte o repique augural do meu destino.